Oi galera do EJA, bem-vindos a mais uma aula de Ciência da Natureza e a gente vai sim continuar estudando a matéria, porém aqui em Física a gente vai estudar ela um pouco diferente. A gente vai estudar em Física mais a parte de medidas dessa matéria, como ela gasta a energia dela, porque a matéria pode sim ser envolvida por energia, seja ela transformada por a própria matéria, ou seja ela sofrida, assim, quando a gente sofre uma aceleração, quando a gente sofre uma freagem, a gente tem aí energias envolvidas no meio. Então, aí a gente vem estudando ela em Química, estudando em Biologia, agora também continuamos estudando ela em Física. A gente já estava estudando, já sabem, né? A aula de hoje é Física. Antes da gente começar, garganta hoje está complicado. Mas antes da gente começar, eu vou tirar logo uma dúvida. Alguns alunos vieram me pedir as correções das aulas passadas, mas o nosso trato é aula de Química, aula de Biologia, aula de Física, e a quarta aula é a correção das atividades em conjunto. Estão lembrados? Então fica esse aviso que a gente vai ter essa parte aí, ok? No mais, também me perguntaram sobre as notas. As notas de vocês já estão fechadas, estou só esperando aí abrir o sistema para colocar no sistema, e depois que eu colocar no sistema, eu faço uma forma de vocês verem como está o caso de algumas pessoas que estão acompanhando. De antemão, já parabenizo quem está acompanhando as aulas, realmente está se esforçando, que continuem. Quem não está, por favor, entre em contato com os professores, procurem se atualizar de como está a situação de vocês, voltar tudo isso. Então, quando eu colocar as notas disponíveis para vocês verem como está a nota individual de cada um, se organizem melhor, quem está atrasado na matéria, não só na minha, mas nas dos outros professores também, ok? Então vamos lá para a nossa aula de Física. E hoje a gente vai estudar movimento. Seguindo as aulas passadas, a gente já estudou um pouco sobre medidas, sobre espaço, tempo, peso, volume. Então a gente vai começar a aplicar de uma forma mais física. Primeiro de tudo, não se assustem com os cálculos, eu não sou um louco que vai colocar dados muito complicados para vocês. Porém, física exige muita matemática. Então se esforce um pouquinho na matemática, quando tiver dúvida me pergunta, que eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas de vocês. A primeira temática hoje é sobre cinemática. Cinemática, que é o quê? É o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em consideração a origem do movimento, que é basicamente dinâmica. Ela estuda o conceito como posição, deslocamento, referencial, trajetória e outros tantos termos que a gente vai ver aqui nessa matéria. Essa área da física permite que o movimento seja equacionado. Dessa forma, é possível prever a posição, a velocidade ou qualquer parâmetro do movimento de um móvel em instantes posteriores ao presente. Professor, você falou grego. Vamos lá. Quando eu digo permite que o movimento seja equacionado, é a mesma coisa que eu digo que o movimento ele pode ser medido. Professor, então por que você não disse ver a velocidade do movimento? Porque não é só isso. Quando nós fazemos o cálculo, vocês vão ver que a formulazinha é sorvete, o nome da fórmula, a gente consegue ver o espaço onde aquele móvel se encontra, a velocidade que ele se encontra, em qual período de tempo ele vai estar naquilo tudo. Então é por isso que eu digo que permite que o movimento seja equacionado, ok? Continuando. A cinemática é um dos ramos da mecânica, a área da física, como a gente já viu, que estuda o movimento. Quero que isso fique bem claro para vocês. A mecânica, por sua vez, como área principal é a cinemática, a dinâmica e a estática. Quando a gente diz que é dinâmica, quer dizer que existe um movimento ali envolvido, existe uma trajetória, existe um espaço que foi percorrido. Quando a gente diz que está estático, quer dizer que está paradinho. Uma coisa estática é uma coisa necessariamente parada. Necessariamente não, teoricamente parada, ok?
A cinemática, ela se concentra nos estudos do movimento do corpo, sem levar em consideração por que aquilo foi causado. A gente viu as leis de Newton e sabe que precisa aplicar uma força para que alguma coisa saia do lugar, seja ele em movimento para parar ou seja ele em movimento de inércia para iniciar uma rota. A gente viu muito isso na primeira, segunda, terceira lei de Newton. Última aula, hein? Vejam aí na mente de vocês. Levando em consideração que a trajetória das partículas ou até mesmo das órbitas planetárias, todo movimento macroscópico pode ser descrito a partir de uma equação do movimento. Essa equação relaciona grandezas como posição, velocidade e aceleração com a passagem do tempo. Professor, como assim? A gente já disse que as grandezas principais desse cálculo vão estar em relação à posição, de onde ele está, basicamente, a velocidade, quão rápido ou quão lento ele está, a aceleração é quando, por exemplo, sai de 0 a 10 km, então a gente teve uma aceleração aí. Aceleração, a gente vai falar de aceleração média, aceleração máxima. E a passagem do tempo, quanto tempo ele passou para percorrer essa distância, para chegar nessa velocidade, e aí vai depender muito do que as questões vão pedir. Para entender isso, é necessário conhecer alguns conceitos simples, mas indispensáveis para entender o movimento dos corpos. Primeiro seria o referencial. Como assim? É a posição que o observador se encontra, quem está observando o movimento. Geralmente ele é escolhido como a origem em um plano cartesiano, ou seja, no plano x e y, que vocês já devem ter visto em matemática. É a partir do referencial que são determinadas as posições das coisas. Exemplo. Para uma pessoa parada na rua, você está lá parado, só olhando a paisagem, um carro movendo-se a 60 km por hora. Entretanto, o motorista do veículo, o carro está parado, uma vez que ambos estão se mexendo nas mesmas velocidades. Professor, não entendi. Por exemplo, você está parado, você está esperando para ir comprar pão, está lá paradinho, e passa um carro a 60 km por hora. Na sua visão, o carro está em movimento, mas para o motorista que está dentro do carro, a percepção dele em relação ao automóvel é que ele está parado, o motorista está parado. Porém, ele está em movimento junto ao carro. Entenderam? Basicamente isso, a posição referencial. Então, a gente tem dois referenciais. O referencial de você que está fora do carro, olhando ele passar, e o referencial de quem está dentro do carro. Ok? Movimento e repouso são conceitos relativos na cinemática. Um corpo pode estar em movimento em relação ao referencial, mas parado em relação ao outro, que foi o que a gente falou na passada aqui, sobre referencial. Ou seja, um corpo pode estar em movimento em relação a um observador, mas também pode estar parado em relação a outro. Por isso dizemos que o movimento é a situação em que a posição de um corpo muda no decorrer de certo intervalo de tempo em relação ao referencial. Ou seja, voltando ao exemplo lá, se um carro sai do ponto A ao ponto B e ele tem uma velocidade nisso, então a gente conta que isso foi um movimento, ok? Trajetória é a sucessão de posições ocupadas por um móvel, então, de onde ele se desloca para onde ele se desloca. Existem trajetórias retilíneas e curvilíneas, ou até mesmo as caóticas, que vai ter uma mistura doida, que tem aí, no caso, movimentos particulares. Por exemplo, o formato da trajetória de um corpo depende do referencial de observação. Ah, professor, não entendi. De novo, você parado para ir comprar pão. Você é o referencial daquele caso ali. Por exemplo, quando nós andamos na areia da praia, aí, as pegadas que deixamos são os registros de nossa posição, em que estivemos em instantes anteriores. Portanto, pode ser compreendido como uma trajetória. Por exemplo, você está andando lá na praia ou na beira do rio e deixa lá suas pegadinhas. Essas pegadas vão ser a trajetória que você compôs. Por exemplo, eu demoro meia hora para atravessar uma ponta a outra do rio. Então, eu tenho um tempo que eu demorei e tem toda a trajetória aí com os meus passos, que foi o período feito, toda essa transição. Então, para cada tempo, eu tenho uma quantidade de passos. Então, essa é a constituição da minha trajetória, ok?
A gente também tem o móvel, que na física o móvel é todo e qualquer corpo que muda de posição no decorrer de um tempo, ok? A gente tem um ponto material, que é a quantidade, qualquer móvel que pode ter suas dimensões expressadas se comparado com a distância percorrida. Por exemplo, um avião pode ser considerado um ponto material em uma viagem de 2.000 km. Mas sua dimensão não pode ser desprezada quando ele está manobrando no chão, onde pode percorrer pequena distância. Eu estou falando isso como o quê? Numa viagem de, por exemplo, 2.000 km, a gente considera como o avião seja um pontinho. E esse pontinho ele vai percorrer isso. Isso é feito em qualquer radar. Vocês veem só um pontinho de um avião. Porém, se ele estiver no chão, como ele é muito grande, as dimensões de um avião são muito grandes realmente, a gente considera sim a massa dele, então ele passa a não ser um ponto material. Deu para entender? Espaço percorrido, todo mundo já sabe, que é o espaço em uma medida de comprimento de trajetória, descrita por um móvel, ou em outras palavras, é a distância que o móvel percorreu. Por exemplo, se eu sair da minha casa para ir na padaria, então esse é o espaço percorrido. Deslocamento, diferentemente de espaço percorrido, é uma grandeza vetorial, pois apresenta módulo, direção e sentido. Lembrando que a gente já viu isso na última aula. O deslocamento é a diferença entre posição final e posição inicial ao movimento. É uma trajetória fechada e o deslocamento é nulo. Dentro disso tudo, dentro de vários conceitos que a gente já abordou aqui, a gente vai ver que a gente tem um movimento uniforme, que é quando o móvel se desloca em uma linha reta em uma velocidade constante, ou seja, a mesma velocidade, por exemplo, 10 km por hora, ele mantém aquela mesma velocidade por um período de tempo e por uma distância. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Imagine uma situação, um veículo move em um movimento uniforme em uma velocidade de 20 km por hora, terá se deslocado em sua posição inicial em 10 km em um intervalo de 0,5 horas, ou seja, 30 minutos. Em uma hora, esse movimento terá se distanciado à sua posição inicial de 20 km. Professor, não entendi nada. Para calcular a velocidade média, a gente geralmente ou sempre usa a velocidade média é igual ao espaço percorrido, ou seja, ΔS, sobre ΔT. ΔS é o espaço que ele percorreu e ΔT é o tempo que ele demorou para percorrer isso. No meu exemplo, a gente diz: o movimento uniforme será uma velocidade de 20 km por hora. Terá se deslocado a sua posição inicial de 10 km, ou seja, de 0 km a 10 km. Ele aí demorou 30 minutos, não foi? Como eu digo que eu tenho velocidade igual e ele se desloca no mesmo espaço, assim, digamos, eu preciso ter um movimento uniforme. Se eu der mais 30 minutos, ele vai percorrer um total de 20 km. Consegue entender? Por exemplo, no início eu tinha de 0 a 10 km e ele percorreu isso tudo em 30 minutos. Se eu der mais 30 minutos, ou seja, um total de 1 hora, eu vou ter percorrido 20 km. Deu para entender? Ou seja, 20 km por hora. É esse sentido que eu quero que vocês entendam. Todos os movimentos uniformes devem ocorrer em linha reta, já que esse movimento não tem aceleração, ok? E aí a gente tem a fórmula utilizada para descrever o movimento uniforme e ela é sorvete, tá aí na telinha para vocês. É o nome que a gente dá na física, que fica sorvete. E aí é o que? Posição final do móvel é o S. Esse S com Ozinho, que é posição inicial. Posição inicial do móvel. E a gente tem velocidade do móvel em intervalo de tempo, que é o tempo que ele vai percorrer. Lembra que a gente falou de uma fórmula inicial? Essa fórmula aqui se repete. Então, velocidade média é igual ao deslocamento, ou seja, o espaço percorrido, sobre o tempo que ele percorreu, ok?
Hoje eu quero que vocês saiam com toda essa informação aí na cabeça de vocês, é muita coisinha. Relaxem, entendam, eu vou fazer umas perguntas teóricas, não vou abordar cálculo, mas eu quero que vocês entendam como essa transição de tempo, espaço e velocidade se transformam na física. Vocês viram que a gente tem aí vários nomezinhos, então eu quero que vocês aprendam esses nomes, entendam como essa dinâmica da física acontece e ela é aplicada à vida de vocês. Eu vou pedir alguns exemplos também, então façam para mim ter uma noção de como vocês estão absorvendo esse conteúdo, ok? Lembrando que qualquer dúvida eu estou disponível no WhatsApp, no privado, no grupo, então é só me procurar. Por favor, continuem se dedicando e quem não se dedicou até agora, coloquem a mãozinha na cabeça, é o último ano, então vamos fazer um esforço para isso dar certo, ok? No mais, nossa aula foi isso, hoje foi curtinha, vocês viram aí, ou não, 15 minutinhos. Então, até semana que vem, onde a gente vai fazer a correção e fazer uma abordagem desses conteúdos todos juntinhos, ok? Forte abraço e uma ótima semana.